Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou acessá-la em João capítulo 17. Evangelho segundo João capítulo 17. Jesus faz uma oração ao Pai, ele ora por si mesmo, versículo 1 ou versículo 5, e depois ele ora pelos seus discípulos, ou seja, ele ora por todos nós. O versículo 6 nos diz assim: Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim. Eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me desses vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram que de fato que vim de ti, e creram que me enviastes. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham uma plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vamos ler juntos essa parte, vamos lá? Santifica-os. Continuando o nosso estudo de quarta-feira passada, eu falei que nós somos mais do que membros de igreja, que nem sempre um membro é discípulo de Jesus, mas todo discípulo é membro de uma igreja. Então isso eu gostaria que você internalizasse. Nós vivemos uma crise no Brasil, uma crise no mundo, e esta crise também ela adentra os arraiais das igrejas numéricas, né? Eu sempre sou abordado, as pessoas dizendo assim: como é, pastor Valmir, ser pastor de uma igreja de mais 1.000 membros? E eu digo, é a mesma coisa de ser pastor de uma igreja de 50 membros. Não é não, é assim. Quem me garante que todos os membros desta igreja são discípulos de Jesus? O membro, ele faz parte apenas de uma instituição religiosa. O discípulo não, ele faz parte do corpo de Cristo, e a sua identidade não é a carteirinha de membro, nem o certificado de batismo. O discípulo de Jesus, o seu DNA é o caráter transformado. Não é a fé que ele professa, mas o estilo de vida que ele vive. Então há pessoas que são espiritualizadas, mas são trambiqueiras. Pessoas que têm um caráter. Este caráter ainda não foi tocado pelo poder do Espírito Santo. No entanto, numa celebração, ela é capaz de ver anjos, é capaz de ver demônios, é capaz de falar em língua, é capaz de profetizar, é capaz de ser sonhos e visões. Ela se sente no direito de querer dar recado para o outro da parte de Deus, mas isso não deve nos impressionar. O que vai nos impressionar é o que ela é quando ninguém a vê. O que ela é quando ela tem a oportunidade de fazer a coisa errada e ela decide não fazer. Então é isto que falta no Brasil. Ou seja, no Brasil nós chegamos a quase 32% de evangélicos, e o país piorou. E sabe por que o país piorou? Porque é gente que espiritualiza demais. Gente, olhe para mim, deixa eu dizer uma coisa para você. Cristianismo, enquanto religião, é uma desgraça para esta nação.
No dia que nós decidirmos viver um cristianismo como estilo de vida, o Brasil vai mudar. Sabe por quê? Porque a minha casa vai impactar a casa do vizinho, a minha vida vai impactar a vida do vizinho, vai impactar a vida daqueles que trabalham comigo. As pessoas não estão preocupadas, elas não estão interessadas em religião. Eu já falei para aqui para nós, aumenta o índice de movimentos religiosos no Brasil e em Palmas também. Duas coisas crescem demais nessa cidade, sabe o quê? Eu nunca vi uma cidade com tanta farmácia e tanta igreja. Misericórdia, gente. E aí você pergunta, por que tanta igreja? Porque nós somos um povo dividido, porque nós somos um povo que lutamos um contra o outro. Nós não temos a unidade para exercer força nessa nação, porque nós não entendemos o texto que nós acabamos de ler. O texto que nós acabamos de ler, Jesus, ele está exalando uma alegria de saber que Deus é um Deus que quer nos oferecer estilo de vida, e um estilo de vida de caráter transformado. Discípulo, um homem com caráter transformado. O primeiro ponto que eu falei é que um discípulo do Senhor Jesus Cristo é alguém que tem uma nova visão, uma compreensão espiritual de mundo e de fé diferente. Não é uma pessoa que vive espiritualizada, ela vive um processo de santificação. A espiritualidade, querido, é uma coisa, a santificação é outra. E a palavra do Senhor diz: santificai-vos hoje, porque amanhã Deus fará maravilhas no meio de vós. O que Deus espera de mim e de você? Relacionamento com Deus. Foi isso que nós vemos lá em 2 Coríntios 6,4. Pois Deus diz: das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Quando nós falamos isso, falamos de que um discípulo de caráter transformado, ele tem um coração revolucionador. Lembra disso? O que é um coração revolucionado? O que é um coração que tem mudanças reais? Sabe o que é mais engraçado, que eu paro para pensar em mim e você? É quando a gente leu Ezequiel capítulo 36, 26. Ezequiel 36, 26 tem uma expressão no grego que chama de metanoia. A palavra metanoia é uma palavra grega que foi transliterada para nós para metamorfose. Daí a palavra metamorfose é a tradução linguística para mudanças. A metamorfose é a fase que nós entendemos de que, se não houver uma mudança de coração, você pode até professar Cristo como Senhor, mas aí nós falamos que há tanta gente doente dentro da igreja, mas é gente salva. Olha, seja forte, que é o que eu vou dizer para você. Olha para mim, seja forte. Eu acredito, biblicamente, quero provar isso para você. Há pessoas na igreja que estão salvas, que realmente são crentes, mas são doentes emocionalmente, são doentes psicologicamente. Ou seja, pessoas que têm a salvação porque creu em Jesus, mas elas têm transtornos psicóticos, têm transtornos psicológicos que precisam ser tratados. A operação do Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida foi para nos arrancar das trevas. E por isso que Ezequiel diz: darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo vocês. Tirarei de você o coração de pedra, e lhe darei um coração de carne. Ou seja, Deus nos tornou suas propriedades, amém? Você é propriedade de Deus. E por que você é propriedade de Deus? Você tem que ver o que é incompatível no seu estilo de vida com a sua identidade de filho de Deus. Nós falamos, avançamos e chegamos ao terceiro ponto. Um discípulo de caráter transformado é alguém que tem uma vontade transformada. Duas palavras eu citei quarta-feira passada aqui.
O homem psíquicos e o homem pneumáticos. Lembra disso? Quem estava quarta-feira? O homem psíquicos, ele é o homem natural, sou eu, ok? Independente da sua corrente teológica. Se você foi presbiteriano, você vai dizer que o homem é dicotomista. Se você sempre foi batista, você sabe que o homem é corpo, alma e espírito. Ou seja, espiritualmente eu estou liberto, mas emocionalmente eu tenho uma bagagem de um homem que não conhecia Jesus e que o mundo colocou um monte de entulhos, que não é porque eu me converti que tudo mudou do dia para a noite. Ah, querido, esse era o meu sonho. Sabe qual era o meu sonho? É que Deus promovesse você no dia do seu batismo. Olha que coisa linda, né? E eu perguntar para você e dizer assim: Alberto, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador? E o Alberto responder: sim. Então eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode ir para a glória. Morreu, irmão. Mas a gente se batiza, a gente começa a ter uma vida cristã, e no decorrer da vida cristã, depois que passa o primeiro amor, nós temos uma natureza pecaminosa, e essa natureza pecaminosa, ela precisa ser esmurrada até a servidão, para que o velho homem não nasça, e o novo homem continue em pé, diante do seu Salvador. Pastor, como que isso vai acontecer? Eu preciso ter uma vontade transformada. Paulo, ele dizia assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu me pego fazendo. Por quê? Porque eu preciso entender que o processo da santificação é você negar-se a sua vontade para viver a vontade de Deus, e isso não é fácil. Efésios capítulo 5, versículo 15 ao versículo 17, veja o que diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos. Olhe para mim, Paulo não está falando aqui para um não crente, ele está falando para você, ele está falando para mim. Ele está dizendo: agora que você aceitou Cristo, agora que você tem o passaporte para a vida eterna, agora que você sabe que você é um homem de Deus, propriedade exclusiva do Senhor, não se comporte de forma insensata, mas seja sábio, aproveitando o máximo da oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Amém? Aperta a mão do seu irmão que está ao seu lado, diga para ele assim: esse versículo eu quero dedicar para você. Isso, dá para ele esse versículo. Ah, querido, meu amado, Paulo, ele está falando aqui de um espírito de excelência. Ele está falando que o Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida não é para promover êxtase espiritualista. Você pode ter esse êxtase, mas você não pode esquecer que aqui Paulo está falando de restauração. Ele está falando aqui de ética comportamental, porque nós dizemos que somos filhos de Deus, que temos a vida eterna, mas nos falta ética. Paulo está falando de vontade transformada. Sabe, quando eu pego esse texto aqui, eu me lembro de Romanos capítulo 12, quando o apóstolo Paulo está falando a uma igreja que está no centro de Roma, e ele diz: eu rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita vontade de Deus, agradável vontade de Deus. Queridos, nós temos uma maneira insensata de departamentalizar a nossa vida. Nós não somos leais ao Senhor, nós não somos fiéis ao Senhor, quando os nossos desejos,
os nossos interesses estão sendo contrariados, nós achamos que Deus dá licença para que a gente prevarique, para que a gente peque, para que a gente erre, porque afinal Ele é amor. A minha maior luta e a minha maior dificuldade como pastor é ter que tolerar todas as vezes que homens e mulheres têm a oportunidade de ser leal a Deus, mas aí ela, como produto de uma sociedade hedonista, uma sociedade que funciona em função do prazer e do interesse, ela abre mão da sua fé e da sua santidade em nome da permissividade e da liberdade que Deus deu ao homem. Deus não nos deu livre-arbítrio para a gente pecar. Deus nos deu livre-arbítrio para que a gente pudesse exaltar o seu nome. O livre-arbítrio é para que a gente glorifique a Deus. O livre-arbítrio é para que a gente aprenda a viver a plenitude da sua graça. Vontade transformada significa você entender quem você é diante dos olhos de Deus e quem você é diante dos olhos dos homens. Quem que eu sou diante dos olhos dos homens? Não, eu não sou Valmir de Andrade Santos. Eu sou, na verdade, um discípulo de Jesus de Nazaré. É isso que você é isso que nós somos. E a gente precisa viver isso em todos os contextos, em todos os lugares. A gente precisa ter essa compreensão, essa é a minha identidade. Não existe isso, vamos dizer assim, vamos dizer que não tenha fé, vamos dizer que não tenha misticismo, vamos dizer que não existe religião, vamos dizer apenas que a gente olhe Deus na perspectiva filosófica, humanista, deísta, sei lá o que. Ser cristão é uma decisão. Eu decido seguir a Cristo. Por isso, sempre que Ele curou alguém, sempre que Ele manifestou a bênção da paternidade, Ele fez assim: você venha após mim e siga-me. Hoje eu quero falar do quarto ponto: atitude diferente para com o pecado. Esse é o discípulo com caráter transformado. Quando a gente olha para esse texto de Romanos capítulo 6, eu não sei se o Data Show pode colocar para nós, mas Romanos capítulo 6, eu não quis citar ele aí, porque ele é um texto muito longo, mas eu gostaria de que você abrisse ele, porque eu quero fazer desse texto uma declaração para a sua vida. Vamos lá? Abra aí. Se eu me empolgar e ficar só nele, nesse texto já tem valido a pena. Ok, pastor, Deus me deu livre-arbítrio. Eu posso errar, posso acertar, eu tenho uma capacidade de escolher. Então vamos lá. Diz assim o apóstolo Paulo, versículo 1: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Você ainda está aí? Diga amém. Você entendeu o que significa esse texto? Paulo está fazendo? Ele está falando aqui do conceito de vida, não na perspectiva do termo bios, da biologia. Ele está usando um termo que não é o bios, mas ele está usando uma outra palavra. Esta palavra espiritual para a vida, que significa atrelada a uma palavra grega chamada aletheia, que é verdade. Ele está dizendo que eu preciso compreender que se a vida cristã não for capaz
de mostrar ao mundo que eu ressuscitei. E olha a doideira. A doideira é, a gente espera que, como foi no tempo de Jesus, a gente vá no culto do nosso pai, culto fúnebre do nosso pai, da nossa mãe, do nosso tio, o pastor, o apóstolo, o bispo, chegue lá e diga assim: fulano, levante. Isso não vai acontecer. Que isso, pastor? Jesus ressuscita todos os mortos. Está vendo porque o povo de Deus perece por falta de conhecimento? A ressurreição de Lázaro e a ressurreição de todos aqueles que ressuscitaram quando Jesus ressuscitou, era para simbolizar que um dia todos nós ressuscitaremos e receberemos um corpo glorificado. Você entendeu bem? Todos nós. Agora, e a ressurreição, pastor, ainda acontece se você é um discípulo de Jesus. Você estava morto nos seus pecados e delitos, e em Cristo Jesus Ele vos vivificou, e você ressuscitou para viver em novidade de vida. A ressurreição é a experiência de você saber que você nasceu de novo, é você saber que você vive em novidade de vida. Paulo está dizendo isso, querido, vocês estavam morrendo, nós os que morremos para o pecado, como poderemos querer viver como se fôssemos defuntos? Aí ele diz, nós nascemos de novo para viver uma vida nova. O mundo precisa ver que você não é deste mundo, e as pessoas precisam saber que você ressuscitou. A minha mãe não sabia dizer isso, ela só sabia dizer, depois que o Valmir se tornou crente, ele melhorou muito. Está vendo? Que alegria. Porque meus pais sempre diziam o seguinte: e crente presta, gente? Eu não dou um conto de réis para um crente, porque ele só tinha funcionários crentes que eram safados, pilantras, gente mentirosa, gente que chegava atrasado no trabalho, não dava bom testemunho porque estava fazendo as coisas para a igreja. Olha, gente que era funcionário público, usava as coisas públicas porque todo mundo usava, ele achava que tinha que usar também. Gente que sonegava, gente que pilantrava. Meu pai tinha péssimos exemplos de crente. Então, quando eu me converti, ele dizia assim: pronto, meu filho agora virou o que não presta. Eu tinha que provar na minha vida. Não adiantava eu pregar. Não adianta você pregar se você não viver. Sabe por quê? O olho do mundo está desse tamanho em cima de você. Hebreus diz, estamos cercados de tão grande nuvem de testemunhas, que nós devemos nos desembaraçar das coisas deste mundo. As pessoas não querem saber, não falta igreja em Palmas, não falta estilos de cultos diferentes. As pessoas aceitam aqui, olha que chique, nós nos tornamos até a capital da fé, que coisa boa. Mas e o Kiko? O que isso mudou, a não ser fazer os crentes pular como se estivesse em carnaval gospel? Nós melhoramos, o mercado musical gospel dos evangélicos está top, de primeira qualidade. Mas e o Kiko? O que isso mudou? Qual é o impacto que a sociedade tem com o meu estilo de vida e com o seu estilo de vida, a não ser aqueles momentos de pessoas inconvenientes? Eu tenho uma dificuldade quando eu estou com alguém e a pessoa diz assim, abrindo atenção, e ela quer evangelizar à força a outra pessoa, criando um ambiente desagradável. Você já passou por isso? Você está no shopping, aí conversando com os colegas, aí tem aquele crente de galoche, chato de galoche, e aí vem o garçom, aí ele olha assim, escuta, você já aceitou Jesus? Isso não é evangelização, isso é provocar a ira da pessoa.
Agora você vai evangelizar, Samuel, você tratando o garçom com educação, com gentileza, né? Muito obrigado. Obrigado pela sua educação, muito obrigado pelo seu serviço, Deus o abençoe. Pronto, olha que coisa linda, Deus abençoe, ok? Agora, quando a pessoa passar você, eu já atendi aquele rapaz ali, gente educada. Ah, eu conheço ele, conheço, é crente. Ah, logo vi que é diferente, está vendo? Essa é a diferença. A diferença não é o que você fala, é como você trata as pessoas. Isso mudaria o mundo, mas nós não. Veja o que o apóstolo Paulo disse, dessa forma, versículo 5, se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem, seja forte, segura isso aí, o nosso velho homem, diga comigo, o meu velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais eu seja escravo do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Amém? Você entendeu isso? Você entendeu de que eu tenho uma inclinação para o pecado e você também? Eu me iro, eu tenho um momento de raiva, eu tenho um momento de cólera, eu tenho um momento de tentações e provações, mas eu tenho que fugir. Mas eu não vou fugir porque eu tenho que dar satisfação a vocês. Eu não vou fugir do pecado porque eu sou pastor desta igreja e porque você é membro desta igreja. Eu quero fugir porque eu não quero mais viver aquela vida de defunto, aquela vida de pecado. Eu quero viver em santidade, é uma decisão pessoal. Eu não tenho que provar nada para a dona Lídia, minha esposa, eu não tenho que provar nada para os meus filhos, eu tenho que viver aquilo que Ele mais me ofertou, ou seja, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, amém? É essa vida, você tem vida em abundância. Paulo está falando isso, Paulo está dizendo que a gente vai crucificar. Agora volte a palavrinha que eu conduzi você. Esse é o homem psíquicos. Esse homem psíquicos, ele precisa ser morto todos os dias. É o homem natural. Esse homem que tem desejos e emoções, e que Paulo vai dizer que as coisas, o homem natural, as coisas naturais militam contra as coisas espirituais. Se Jesus tinha duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, quando eu aceitei Cristo, eu tenho a natureza do pecado e eu tenho a natureza do Espírito Santo dentro de mim. Mas a minha natureza carnal tende a querer sufocar a minha natureza espiritual. Aí entra o homem pneumáticos, é o homem que se deixa levar pelo Espírito Santo. Versículo 8 diz lá: ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Ou seja, pois sabemos que tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez, a morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo vive para Deus. Da mesma forma, considere-se mortos para o pecado. Deixa eu dar um conselho para você, não é meu, é do apóstolo Paulo. Considere-se mortos para o pecado. Em outras palavras, pecado tem que ser um acidente na sua vida, não pode ser um hábito. Quando o pecado é um hábito na nossa vida, nós estamos vivendo iniquidade, ou seja, consolidação do pecado internalizado, cauterizando a minha mente e impedindo-me de arrependimento. É diferente. Uma certa feita, conversando com uma jovem aqui da nossa igreja, ex-membro dessa igreja, e é o posicionamento dessa igreja, seja forte com o que eu vou dizer, viu?
Mulheres que estão me ouvindo, homens também, não tenha medo de ficar sozinho. O senhor fala isso porque o senhor está casado. Não, eu casei tarde. Eu ia fazer 31 anos, porque eu tinha medo de casar errado. Porque pior do que estar sozinho é casar errado. E casar errado, todo mundo diz: pastor, não tem nada a ver, o senhor é radical demais. Querido, não vale a pena uma noitada sexual com uma pessoa que não confessa a Deus como Senhor da sua vida, como você confessa. Pastor, apareceu um bonitão, com a cara de Brad Pitt, com o dinheiro de Tom Cruise. Perfeito homem, cavalheiro, pastor, como Dom Juan. É o homem dos sonhos. Não tem nenhum homem da igreja que tenha aquele que aquele homem tem. Aí eu pergunto: e é discípulo de Jesus? É cristão? Não, mas é simpatizante. Eu não posso deixar, pastor, porque a Bíblia diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É assim que a gente faz. Na ânsia de querer uma companhia, na vontade de viver os momentos de prazer, principalmente quem já experimentou sexo tem dificuldade. Eu já experimentei, eu quero experimentar de novo, aquilo é tão bom, é mesmo, muito gostoso. Mas não vale a pena você levar para casa alguém que não tem Deus como pai. Porque se Deus é seu pai e o outro não tem Deus como pai, como disse o pregador que esteve aqui na nossa igreja, o pai dele vai visitar a sua casa. Não vale a pena. Mas fulana casou e o marido se converteu. Não use a exceção. Use o princípio. Não se ponha em julgo desigual. E geralmente, por carência, as pessoas me perguntam: por que o senhor só cita um exemplo mais feminino? Porque as mulheres são as que mais erram nesse sentido. Os homens também. Tem um camarada aí que passa a Miss Brasil, ele diz: vou casar com ela. Mas não tem jeito. Quando a gente se põe no julgo desigual, a gente padece. E essa relação aqui que o texto está falando, querido, é a relação de a gente perceber assim: o que eu quero para a minha vida? Deus é meu Senhor e meu Salvador? Deus é seu Senhor e seu Salvador? Ele prometeu suprir todas as suas necessidades, segundo as suas riquezas em glória. Ele prometeu estar com você todos os dias. Ele te salvou das trevas. Ele rompeu o poder do diabo na sua vida. Não se ponha em julgo desigual. Ele dará tudo o que você precisa no seu tempo, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Ou seja, não substitua a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para a sua vida. Pastor, o senhor fala isso porque o senhor não sabe o que é solidão. Eu sei. Você imagina um jovem pastor solteiro como eu fui? Eu fui ordenado pastor aos 22 anos de idade. Fui pastor solteiro até os 30 anos de idade. Todo mundo ia para casa e eu ia para a minha edículazinha no fundo da igreja e ficava lá chupando o dedo. E tentando não pecar, não cair no pecado da masturbação. Eu sei o que é negar a vontade de Deus, viver isso aqui, porque a Bíblia diz: considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, amém? Esse é o homem pneumático, sabe, eu tenho uma admiração por algumas mulheres desta igreja, profunda, eu não acho que elas enfrentaram menos tentação do que eu e você. Mulheres que ficaram viúvas cedo, muito novas, com adolescentes, com crianças. Algumas dessas mulheres, eu sempre perguntei para ela: por que você não casou de novo? Ela disse: pastor, eu sou doido. Colocar um homem dentro de casa com minhas filhas para mexer com a minha filha? Não. Por amor a Deus e a saúde e proteção da minha família, das minhas filhas, eu não quis colocar homem dentro da minha casa. Olha que testemunho bacana. E como é que você aguentou ser viúva, nova, na casa dos 30? Ela diz: Deus se tornou o meu marido. Lindo.
Aí você, impossível, eu não dou conta, pastor. Dá, em Cristo nós podemos todas as coisas. Tudo posso naquele que me fortalece. Agora, oriente as jovens, os jovens. Meu filho, case com uma mulher de Deus. Esses dias um jovem chegou para mim e disse assim: mas pastor, as meninas da igreja não querem a gente. Elas são muito snob, metidas. Aí eu consultei as meninas. Aí as meninas, esses meninos, pastor, eles esnobam a gente. Uma guerra, não tem menino, não tem homem na igreja. Eu falei, então, é todo mundo do terceiro sexo? Porque eu vejo um monte de rapaz aí, solteiro. E nessa conversa e tudo, eu conversando com ele, eu disse: rapaz, termina esse namoro com essa moça, não vai dar certo. E aí ele disse assim: mas pastor, ela é boa, ela é respeito, eu estou indo para a igreja com ela e tal. Gente, eu abri a Bíblia, abri não, que a gente não abre mais, né? Eu abri, foi o celular para ele e li a história para ele de Sansão. Tinha tanta moça bonita, né? E o que foi que aconteceu com Sansão? Ele achou as moças hebreias todas feias. E aí, distraído, mesmo sendo um homem de Deus, nazireu, ou seja, navalha nenhuma na cabeça dele, não bebia, eleito por Deus, o que foi que Sansão fez? Se distraiu, como Adão se distraiu no paraíso. Sansão se distraiu, e ele viu uma moça, e achou ela muito bonita, só que ela era filisteia. E Sansão chegou para o pai e da mãe e disse assim: eu vi uma moça e quero que vocês vão lá pedir a mão dela para mim. Meu filho, mas ela não é do nosso arraial, eu quero é ela. E vão lá. Ele escolhe a pessoa errada, atropela o princípio de honrar pai e mãe, os pais obedecem e a desgraça de Sansão acontece. Ele é traído por esta mulher e vai para os braços da prostituição, nas garras de Dalila. Assim são os nossos filhos. Eu conheço pai e mãe crente, que consente, que aprova, que torce, que contribui para que as suas filhas se interessem por moços que não conhecem a palavra do Senhor. Tudo vai dar errado a forma de beijar, a forma de abraçar, a forma e posições de fazer sexo, a forma de educar filho, a forma de como gastar dinheiro, tudo é diferente. Sabe por quê? Porque para o crente em Cristo Jesus, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E o mundo não conhece, então não pode ter casamento de julgo desigual. Aí as pessoas saem daqui e dizem assim: eu arrumei um marido, mas eu vou casar na PIB, eu vou casar na I, porque o pastor Valmir não faz o casamento misto. Eu não posso abençoar o que já foi amaldiçoado, não tem como, a não ser que eu dê uma de Balaão. Mas aí a minha jumenta vai falar. Não tem como. É solteiro? Opte pelo celibato ou em esperar no Senhor. Mas não escolha uma Agar, se Deus tem para você uma Sara. E não tem que ficar frustrada nem frustrado não. Eu estou com 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, não casei, mas está firme com Jesus e vai para a vida eterna. E não tem que ficar constrangida nem constrangida porque fulano é solteirona. Sou solteirona, mas sou feliz. E você é casado e infeliz. Deem a resposta na ponta da língua. Fulana tem 40, 50 anos e não casou, mas estou bonita e formosa. E você está bem gordinha depois que casou, foi para os lados. Acabe com a pessoa se ela for deselegante com você. Agora não fique frustrado, não fique abatido, porque a pessoa está desdenhando. Quem diz que a condição social certa é a casada? A condição social certa é aquela em que você está em paz com Deus e com você mesmo. Solteiro ou casado, você é do Senhor.
E você tem que entender que Deus tem o melhor para você. Entrei pesado, não foi? Seja forte, querido, vamos lá. Atitudes diferentes é o que Deus espera que eu e você tenhamos. Mas vamos lá, quando a gente pensa sobre isso, nós entendemos o que Deus quer falar para as nossas vidas. E dentro desse contexto, eu sei que nós precisamos ter a disposição para obedecer, gente. É isso que um discípulo de caráter transformado, ele tem. Por isso que ser líder da nossa igreja, na nossa igreja, não é uma pessoa que fala bem, não é uma pessoa que vem com cartas credenciais. Chega-se nessa igreja, apóstolo, bispo, pastor, e ele quer um cargo de liderança. Nós não estamos procurando líderes, nós estamos procurando discípulos de Jesus que querem fazer a vontade do Pai. Discípulos. E é por isso que nós entendemos que o discípulo ele tem disposição para obedecer a Jesus. 1 João capítulo 2, versículo 6 nos diz assim: aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Vamos ler juntos? Vamos lá? Aquele... Queridos e amados do Senhor Jesus Cristo, nessa noite, eu preciso dizer para você que nós não precisamos ser mais nem ser menos, só precisamos seguir os passos do nosso Mestre. Teve um livro na década de 80 que eu li, mudou muito a minha vida. Em seus passos, o que faria Jesus? Tem esse livro de graça na internet, em PDF. É só você baixar lá pelo Google. Em seus passos, o que faria Jesus? Jesus seria a favor do aborto? Jesus seria a favor da homoafetividade? Jesus seria a favor de N's questões sociais, éticas, que nós estamos relativizando? Ou seja, qual é o conceito? A gente precisa fazer um retorno ao princípio e tentar ler novamente, pelo amor de Deus. Eu estou quase que implorando aqui como o apóstolo Paulo: rogo-vos que pela compaixão de Deus, que voltem a ler o Novo Testamento. Quem era o Senhor Jesus Cristo? Qual era a sua missão? O que ele fez, o que ele propunha fazer? Nós hoje seguimos apóstolo, seguimos pastor, seguimos igreja. Nós somos seguidores de Cristo, gente. Pare de tietar, pastor A, pastor B, igreja A, igreja B. Veja a autenticidade do perfil da sua fé em Cristo. Ele está dizendo: aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. São essas atitudes que fazem com que nós entendamos o que é obedecer a Deus. Ou você acha que Jesus não foi tentado desobedecer? Mateus capítulo 4, Satanás chega para Jesus e diz assim: alto lá, queridão, você foi gerado no ventre de uma mulher e eu assisti tudo. Estou transliterando, lógico, né? Mas era isso que o diabo estava dizendo para Jesus: eu sei que tu foste gerado, mas eu também fui criado. Você não precisa morrer, você não precisa sofrer. Olha a proposta de Satanás, uma proposta fantástica. Fantástica. Eu não sei se eu e você não cairíamos, mas Satanás fez uma proposta indecente. Se Jesus tinha vindo ao mundo para resgatar o mundo das trevas, Satanás estava oferecendo para Jesus, dizendo: eu lhe dou o mundo, você não precisa se sacrificar. Está vendo os reinos do mundo? Tudo isso está sob o meu domínio. Eu te darei, se prostrado me adorar. A única forma da gente adorar a Satanás é desobedecer a Deus. Você não precisa ser satanista, você não precisa ser dos movimentos góticos para ser alguém do mundo esotérico, para estar filiado ao reino das trevas. Você se filia ao reino das trevas quando você abraça a síndrome luciferiana. Qual é a síndrome de Lúcifer?
Desobedecer a Deus. Por que Satanás caiu do céu? Porque desobedeceu a Deus. Por que ele foi lançado do céu? Porque desobedeceu a Deus. Qual é o intuito de Satanás? É que você apostate da fé? Não, essa não é a ideia de Satanás. A ideia de Satanás é que você fique aqui, bonitinho, ouvindo os sermões do pastor Valmir, arrumadinho, cheirosinho, com seu perfume importadinho, com a sua roupa de marca, com a sua família toda estruturadinha, dando a mão dada ao seu cônjuge, seus filhos lá no trilhar, tudo bonitinho, exercendo um cargo na igreja, mas vivendo o contraditório, vivendo uma dicotomia, sendo antagônico, vivendo uma vida de pecado. Ei, olhe para mim, eu não preciso dizer para você o que é pecado, precisa? Você sabe o que é pecado. Às vezes, a gente até quer contar o nosso pecado para o pastor Cleito, para o pastor Cleves, o pastor Dênio, o pastor Valmir, ou uma das pastoras, para que eles nos dê uma unção de licença, uma permissão sacerdotal para continuar no pecado. Preste bem atenção. A Bíblia é clara que nós somos chamados para viver em obediência, e a única forma de você não cultuar o diabo é obedecendo a Deus e fazendo a sua vontade, amém? Por isso que a Bíblia diz assim em Tiago capítulo 5, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sabe por quê? Porque a gente não tem compromisso, não é com o homem, a gente tem compromisso é com ele. Nesse texto nós entendemos que a disposição para obedecer a Deus é andar como ele andou. Jesus resistiu até na cruz. Quem é do meu período, da minha geração, geração X, na década de 90, veio um filme que o Ministério da Cultura boicotou, né, porque foi um escândalo no Brasil, Je vous salir Marie. E era um filme baseado num cenografista francês, né? E aí ele mostrava as aberrações do cristianismo, como o filme A Última Tentação de Cristo, onde Jesus era casado com Maria Madalena e tinha os delírios da tentação. Gente, a Bíblia diz que ele foi tentado, mas ele não pecou jamais. Deixa eu dizer uma coisa para você, se lhe conforta. Não é pecado ser tentado. A tentação é para provar a razão da sua fé. A tentação não é para condenação, mas para consolidação. Esses dias eu estava vendo uma pessoa que estava orando pela internet, um colega meu mandou, e a pessoa dizendo, Pai, me livre da tentação. Deus não vai livrar você da tentação, Ele vai te livrar de cair nela. É diferente. Porque ele não conseguiu e nem pôde livrar Jesus da tentação. Jesus foi tentado fisicamente, teve fome. Jesus foi tentado emocionalmente, ou seja, o orgulho e a vaidade. E Jesus foi tentado espiritualmente. Jesus venceu Satanás, sabe como? Pela palavra e pelo poder da oração. Quando ele diz, arreda-te Satanás, só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Sabe por quê, querido, isso? Porque o discípulo é alguém que tem um coração habitado por Cristo, amém? Vamos dizer comigo, um discípulo de caráter transformado, tem um coração habitado por Cristo. Essa é a diferença, é o selo do Espírito Santo. Essa semana alguém me mandou uma pergunta online perguntando, pastor, qual é a diferença de plenitude do Espírito Santo para batismo com o Espírito Santo? Eu poderia dar uma interpretação denominacional, dizendo que os batistas chamam de plenitude do Espírito Santo e os pentecostais chamam de batismo com o Espírito Santo, mas no fringir dos ovos é a mesma coisa. Se você não tiver o Espírito Santo, você nunca foi discípulo.
O Espírito Santo de Deus precisa estar comigo para que eu seja chamado de templo do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não tem como você se convencer do pecado, da justiça e do juízo. Agora, não confunda falar em língua com o batismo com o Espírito Santo. Esses dias a minha filha aprendeu a falar em língua, acredita? Eu não acreditei naquilo. Eu estava vendo, ela começou lá a orar lá em casa. Oh Deus, eu não sei o que. Que isso? Aprendi com a professora. Falei, minha filha, vem cá. Eu não estou dizendo que eu não creio em dom de língua, viu gente? Mas dom de língua não é sinal de batismo com o Espírito Santo. Você já foi na Seixonuê? Fala em língua. Você já foi no Santo Daime? Fala em língua. Você já foi na Umbanda? Fala em língua. Não confunda dons carismáticos com soberania do Espírito Santo. Você só é crente em Cristo Jesus porque o Espírito Santo lhe convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E Ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Então, o coração habitado por Cristo, diz assim, João 14, 23, passou com ele a maior prova de que eu sou batizado com o Espírito Santo, que eu tenho uma plenitude do Espírito Santo. Não é que eu falo ralamalacaia, não é nada disso. É quando eu vivo João 14, 23. Se alguém me ama, vamos dizer juntos? Se alguém me ama, guardará, meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos nele. Se eu não falar em línguas, se eu não tiver visão, se eu não tiver revelação, se eu não tiver dom de cura, se eu não tiver habilidade de expulsar demônio, mas se eu amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, se eu viver a palavra, você pode ter certeza de que isso só é possível porque tem um outro ser dentro de mim, e esse ser se chama Espírito Santo. Só o Espírito Santo te leva a vencer o pecado. Só o Espírito Santo lhe dá autoridade contra principados e potestades e forças tenebrosas deste mundo mau. Só o Espírito Santo é capaz de lhe dar discernimento na palavra. Só o Espírito Santo é capaz de fazer com que você resista às pressões deste mundo. Por quê? Porque Ele é o Espírito da verdade. Atos capítulo 1, versículo 8 diz: mas recebereis o dom do Espírito Santo. Para quê? Para que sejam as minhas testemunhas. Por isso, querido, eu não me encanto com os crentes carismáticos, mas eu me rendo aos crentes que têm um testemunho de integridade de vida, porque é esse que o mundo reconhece, que ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 a 17 diz assim, vamos lá? Vamos ler juntos? Vamos lá. Vocês diga para o seu irmão que está ao seu lado: você é templo do Espírito Santo. Tomara que você seja, viu? Agora, se você é um crente de verdade, diga para ele: eu sou um crente de verdade. Você crê mesmo nisso que você diz? Se você é um crente de verdade, então repita: eu fui batizado no Espírito Santo. Ninguém vive em santidade sem o Espírito Santo. Então, se um irmãozinho da igreja do apóstolo dos pés sangrentos dizer que você precisa buscar o batismo no Espírito Santo, estenda a mão assim para ele e diga assim: em nome de Jesus eu te repreendo, Satanás, porque não existe crente sem o Espírito Santo.
Não existe homem de Deus sem o Espírito Santo. Não existe testemunho de vida sem o Espírito Santo. Agora seja forte. Existe um crente que tem o dom do Espírito Santo, ou o dom do Espírito Santo. Nós vamos falar isso nas próximas quartas-feiras, o dom do Espírito Santo. Quando a Bíblia fala, recebestes o dom do Espírito Santo, o Espírito Santo veio em mim. E existem os dons do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo é a pessoa do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo são as qualidades do Espírito Santo que se manifestam em você, que busca ser cheio do Espírito Santo. Amém? Então, os dons significa que eu posso falar em línguas, e o Charles nunca vai falar em línguas, certo? Isso significa que eu falo em língua e o Charles nunca vai falar em língua. Porque o dom de língua é para todo mundo. Não, o Espírito Santo é para todo mundo. Deu para entender? Agora, Deus deu algo para o Charles que eu não vou ter. Tipo, pastor, o Charles tem o dom da revelação. Eu já não tenho. Aí eu tenho o dom de língua e Charles tem o dom da revelação. Aí o Eduardo não tem nem o dom de língua, nem o dom da revelação. Qual é o dom dele, pastor? O dom da hospitalidade. Esse ninguém quer. Que engraçado que ninguém quer o dom da hospitalidade, né, gente? Como é difícil encontrar uma casa para receber alguém. Não, dom da hospitalidade eu não quero não. Dom da hospitalidade não. Não tem notoriedade, né? Veja, o dom, seja forte com o que você vai aprender nas próximas quartas-feiras. O Espírito Santo distribui os dons conforme lhe aprouve para a edificação do corpo de Cristo. Então nem todo mundo pode falar em língua, porque isso vai ficar uma bagunça enorme. Você já foi num culto onde todo mundo fala em língua? O cara fala a língua do siri, o outro fala a língua do caranguejo, o outro da mala que caiu. Ninguém entende nada. Então, os dons são dados pelo Espírito para a edificação da igreja. Um fala com hinos e salmos, outro em línguas, e só se fala em línguas se houver intérprete. Aí lascou, né? Que ninguém quer a interpretação. Mas esse assunto lá na frente, só queria tirar as dúvidas. O que eu quero enfatizar aqui é: você é crente de verdade, então você é santuário de Deus. Aleluia, amém? Você está feliz que você é santuário de Deus? Alguns são santuários baixinhos, outros santuários altinhos, uns santuários mais larguinhos, né? Graças a Deus, mas todos somos santuários. Mas a Bíblia diz que esses santuários não são nem de prata nem de ouro, são santuários, vasos de barro, para que a excelência da grandeza não seja do próprio vaso, mas de Deus que constituiu você como vaso. Queridos, nós como santuários de Deus temos uma vida separada do mundo. Aqui é que está o segredo. Um discípulo de caráter transformado está no mundo, mas não é do mundo. Você entendeu isso? Diga para a pessoa que está ao seu lado: você não é deste mundo. Você não é um ET, mas a sua morada é celestial. Você é uma morada celestial, querido. Você não é deste mundo. Não se agarre às coisas deste mundo, ao contrário. 1 João capítulo 2, versículo 15 ao versículo 17 diz: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Eu não vou explicar sobre mundo, que você sabe o que significa isso.
A verdade é que nossa identidade cristã consiste em ser luz do mundo. E eu quero terminar citando para você esses dois versículos. Primeiro, se você era a luz do mundo, Mateus 5,13, o discípulo de caráter transformado diz: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Segundo, Mateus 5,14-16, ou seja, consiste em ser sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos que estão na casa. Vamos ler juntos comigo, parte B. Assim